Graças a paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero me apresentar rapidamente para aqueles que ainda não me conhecem. Meu nome é Gabriel, sou mais conhecido hoje pelo sobrenome, que é Romão, mas eu fui membro aqui dessa igreja algum tempo atrás. Muito obrigado, Zé, Deus te abençoe. E o Zé já entregava água aqui para o pastor. E eu quero dizer que eu sou seminarista da primeira igreja batista de Americana hoje. Estou no segundo ano do seminário, exatamente no meio do curso, e Deus tem abençoado muito. Estou acompanhando aqui essa noite da minha família e da Ana Beatriz, a minha namorada, que Deus me abençoou. E, irmãos, confesso que logo que o pastor Luciano mandou o convite para estar pregando aqui, eu já queria ter respondido logo de pronto que sim, né, que eu pudesse vir, mas me alegrei muito no meu coração. Mas aí fui pedir a bênção do meu pastor lá, né, e aí ele me abençoou, permitiu que eu estivesse aqui essa noite, e é motivo de muita alegria no meu coração, privilégio mesmo estar voltando aqui para a igreja onde eu recebi o meu chamado. Foi aqui nessa igreja que eu tive primeiro ministério, toquei violão pela primeira vez, participei do ministério do som lá pela primeira vez. Tudo aconteceu aqui, tudo começou aqui. Então eu agradeço muito ao Senhor. Chegamos aqui em Nova Odessa, eu e minha família, com 1 ano apenas de conversão. Então, nós chegamos no leite e saímos aqui do arroz e feijão, espiritualmente falando, né? Mas graças a Deus por isso, é motivo de muita alegria mesmo. Eu queria compartilhar um pouco com os irmãos daquilo que eu tenho aprendido. E confesso que estava preparando a mensagem e Deus já vinha tocando no meu coração. E tudo aquilo que eu fui estudando, eu falei, Senhor, quero procurar apresentar isso da melhor maneira possível, como demonstração do meu amor por esta igreja, por aquilo que o Senhor fez na minha vida, através de muitos irmãos que ainda estão aqui, outros que também não estão, mas que ao longo desse tempo todos fizeram parte e ainda fazem parte da minha vida, né? Nós sabemos que nós fazemos a prova lá, quando nós nos formamos no seminário, nós vamos para o concílio, que é o que nos nomeia como pastor, nos reconhece como pastor dentro das igrejas batistas, e lá nós temos uma das questões é a nossa profissão de fé, a questão de como foi o nosso chamado, batismo. E, meus irmãos, vocês fazem parte dessa história, porque tudo aconteceu aqui. Então, louvo ao Senhor pela vida desta igreja. Amém? O texto que eu quero compartilhar com vocês esta noite está aí projetado, Marcos capítulo 7, os versos de 1 a 23. Você vai ver que são muitos versículos, mas que tudo fará sentido neste evangelho do Senhor. Amém? Eu vou ler rapidamente. E aí a gente já começa a conversar um pouco, entender aquilo que o Senhor está nos ensinando aqui através deste texto. Diz assim, a partir do verso 1: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça. Não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metais e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos em conformidade com as tradições dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda jeitosamente: Rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo, a multidão disse-lhes: Ouve-me, todos, e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão os seus discípulos, o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: Assim vós também não entendeis?
Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, agradeço a Ti, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui esta noite, estudando da Tua Palavra, Pai. Deus, a Sua Palavra é viva e eficaz para transformar as nossas vidas e nos ensinar exatamente aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, para aquilo que nós possamos fazer e aprender, para que nós um dia alcancemos, Pai, uma conduta, um viver semelhante ao Seu, pelo menos, Pai. É por isso, Deus, que eu peço que o Senhor venha nos abençoar e nos dê um entendimento da Tua verdade, que é a Tua Palavra aqui esta noite. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos é uma pregação de Pedro em Roma, onde Pedro está ali pregando aos militares romanos. E o verso central de todo esse Evangelho é Marcos capítulo 10, verso 45, onde Marcos tem o cuidado de apresentar Jesus como servo fiel. Mateus vai apresentar Jesus como rei, porque Mateus escreve aos judeus, Marcos está escrevendo aos romanos, e Lucas ele escreve aos gentios e apresenta Jesus como o homem perfeito. Já João vai apresentar Jesus como o próprio Deus. Mas Marcos tem esse cuidado de apresentar Jesus como servo fiel, porque ele estava falando para servos, mas servos a serviço de Roma, e ele aqui está apresentando Jesus como servo fiel. Então isso não é uma heresia ou algo de diferente que Pedro estava fazendo. Pelo contrário, Pedro estava contextualizando aquilo que Jesus é, para que aqueles homens pudessem entender. E é por isso que a gente vai encontrar nesse texto, ao longo do Evangelho de Marcos, assim como esse capítulo que a gente está lendo, que Pedro, ele se dá o cuidado de falar e citar algumas palavras, ou então alguns feitos e tradições da época dos judeus, e ele tem o cuidado de explicar o que aquilo significa, justamente pelo fato dele não estar pregando a judeus. Como por exemplo, nos versos de 1 a 4, a gente vê que Jesus, ele está reunido ali, não que ele estava ali com esse propósito, mas que os fariseus e alguns escribas alcançaram e se achegaram a ele ali e fizeram alguns questionamentos. Por exemplo, aqui no texto, a primeira coisa que ele fala é sobre o fato de os discípulos, aqueles que caminham com Cristo, aqueles que se denominam seguidores de Cristo, estavam comendo sem lavar as mãos. E é muito interessante, porque eu não sei se você sabe, mas os escribas, eles são como se fossem doutores da lei. Eles conheciam a lei mosaica, a lei de Moisés, e as leis dos judeus que eles tinham lá também, a lei Machir, que é a lei que eles tinham verbal, mas uma lei de condutas, de tradições que eles tinham ali na época. E junto deles também, os fariseus são aqueles membros da congregação e que se davam o trabalho de procurar fazer tudo aquilo que eles faziam, mas com o intuito de preservar a lei. Mas onde eu quero chegar com tudo isso, né? Os discípulos ali, eles estão sendo questionados por não terem lavado as mãos. Lavar as mãos para os judeus tem um significado cerimonial. O intuito disso, para eles, é que eles entendem que se nós comermos sem lavarmos as mãos, não é simplesmente porque nós temos germes nas mãos e essas coisas assim, que é para nós na nossa cultura. Mas para eles, eles têm um intuito de que se eles comerem sem lavar as mãos, eles podem despurificar os alimentos, e lavando as mãos eles estão purificando os alimentos. E aí a partir disso eles entendem que os alimentos, por exemplo, podem santificar alguém. E não é bem assim que a gente aprende da palavra de Deus. Mas da onde eles tiraram isso, né? Lá em Êxodo, quando Deus ele está instituindo as leis e falando ali a Arão e aos seus filhos da maneira com que eles deveriam fazer, tudo aquilo que eles precisavam fazer para entrar lá no tabernáculo, na tenda do tabernáculo, Deus fala para eles que eles exclusivamente precisavam lavar as mãos, para que eles estivessem diante de Deus limpos e puros. Mas essa foi uma lei mosaica, algo que Moisés falou ali a serviço de Deus, apenas direcionado a Arão. E esses escribas e esses fariseus, eles estão aqui fazendo, na verdade, um mau uso da palavra de Deus para justificar as tradições que eles têm. E às vezes, meus irmãos, nós também fazemos isso. Às vezes a gente procura olhar textos isolados e a gente acaba fazendo mau uso deles
e aí o texto, não sei se você já ouviu falar, mas acaba virando pretexto para o pecado e para os erros dos quais nós cometemos. Mas o que eu quero dizer para você, a partir desse texto também, é que a palavra de Deus em todo o tempo, ela nos ensina que ela foi feita com um propósito. Mas também cada livro, cada evangelho, cada livro histórico, livro profético, todos eles foram inspirados por Deus, mas com um intuito: passar a mensagem de Jesus salva. E através desse texto nós também vemos isso. Mas ainda assim eu quero caminhar mais um pouco nesse texto, para nós entendermos todo o contexto, tudo aquilo que está acontecendo aqui, para que no final a gente possa compreender o que Jesus queria dizer para esses homens, para esses escribas, para esses fariseus e até para os discípulos também, que mais para frente não vão entender aquilo que o Senhor está dizendo. Então, a partir do verso 5, os fariseus eles questionam mais uma vez sobre isso, sobre a questão do lavar as mãos, e Jesus responde a eles que bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito. E aí eu não sei se você sabe, mas os hipócritas são aqueles que falam uma coisa, mas vivem outra. E o que Isaías diz é assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são na verdade preceitos de homens, concepções humanas. E no verso 8, o Senhor Jesus diz assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Estes homens, esses escribas, esses fariseus, têm uma grande diferença entre eles e os discípulos aqui presentes nesse texto. E esses homens, eles conhecem da palavra de Deus, assim também como os discípulos. Eles sabem algo que o Senhor está dizendo aqui neste momento. Só que existe uma diferença. Assim como disse Isaías, eles conhecem da palavra de Deus, mas não são praticantes da palavra de Deus. E essa é a diferença dos discípulos. Os discípulos estavam caminhando com Jesus. Aqui, mais ou menos, eles devem ter aproximadamente 1 ano de conversão, os discípulos. Aí você fala: poxa, os discípulos já estão sendo exemplo para os escribas? Estão, porque Jesus fez a transformação no coração deles. Jesus estava caminhando com eles, ensinando aquilo que eles precisavam aprender, para que eles pudessem ser representantes de Cristo mais para frente. Nós sabemos que a partir dos discípulos que se iniciou o trabalho com igrejas, lá em Antioquia, em Atos capítulo 2 relata sobre isso, e nós vemos que através da vida deles, através da sua transformação que Deus fez na vida deles, eles foram usados por Deus para que o Evangelho se achegasse até os confins da terra, que dependendo do ponto de vista, os confins da terra pode ser nós aqui no Brasil, porque naquele tempo não tinha ainda aqui o Ocidente, né? Mas apenas o Oriente tinha sido descoberto e alcançado ao longo do tempo pela palavra de Deus, mas aqui só havia os índios ainda, né? Então nós vemos a partir de tudo isso que Deus ele faz tudo, mas com um propósito. E até essa conversa a gente vai ver no final desse texto que existia um propósito também. Em seguida, Jesus diz assim: pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Aqui nós vemos mais uma vez que Jesus ele está falando para eles, citando a lei mosaica, que era uma lei que aqueles escribas que estavam ali presentes eram doutores, sabiam de cabo a rabo, do começo ao fim, não de Gênesis e Apocalipse que ainda não tinha, mas quase isso. Então eles sabiam de tudo aquilo que a palavra de Deus continha, mas existia uma questão: eles estavam colocando acima da palavra de Deus a lei, os preceitos humanos, ou seja, a vossa própria tradição. Se a gente parar para pensar, nós aqui no Brasil, nós fomos primeiro descobertos por uma caravana também missionária católica, né? Nós sabemos que em 1500 chegou aqui no Brasil os portugueses, mas eu não sei se você sabe, mas o Evangelho, a igreja protestante, iniciou na Europa por volta de 1517. Mas antes disso, Lutero já estava nos conventos lá dos padres estudando da palavra de Deus, e a igreja católica, por conta das indulgências e de outras coisas mais que elas estavam cumprindo na Europa, que não eram condizentes com a palavra de Deus, estava perdendo força.
E aí, por conta disso, também um dos motivos deles virem para cá não foi só através de dinheiro, através das riquezas que o nosso país, o nosso continente pudesse entregar a eles, oferecer a eles, mas também com o intuito de expandir o catolicismo ao redor do mundo. Tanto que a gente vê aqui para o nosso continente, para a América, muitos países, a grande maioria, são países católicos. E a gente olha, e qual que é o reflexo disso? O que isso tem a ver aqui com esse texto? Muitas vezes a gente se pega falando algumas coisas que a gente para pensar, poxa, com quem que eu aprendi isso aqui? Será que isso aqui eu aprendi na palavra de Deus? Ou será que são também preceitos humanos? Desde coisas que a gente fala, como coisas que a gente faz. Eu vou dar um exemplo, todo mundo costuma falar às vezes, espero que vocês aqui não, assim como eu aprendi também não. O pessoal costuma falar Nossa Senhora, nossa não, né? De quem fala aí, de quem é devoto a ela. Mas são linguajares que nós temos, que se a gente parar para pensar, são católicos. Estão enraizados naquilo que nós fomos criados, descobertos e ensinados ao longo do tempo. Não sei vocês, mas a minha família, a gente se converteu um tempo depois. Nós não nascemos em lar cristão, mas a minha bisavó, ela é portuguesa, ela é católica, apostólica, romana roxa, e toda a família também, por mais que a grande maioria não praticante, mas o pessoal segue ali mais ou menos isso, No Natal faz um presépio lá, tem várias cruzes na casa com Jesus ainda crucificado. Parece até que eles não entenderam que Jesus já ressuscitou. E por aí vai, entre outras coisas que nós temos e até concepções que nós temos da Bíblia de um ponto de vista ainda católico. E é por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus cada dia mais e mais. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos peregrinos aqui. E se nós não somos aqui, nós somos apenas influenciados por culturas e tradições humanas. Mas existe um meio, existe uma maneira de nós sairmos disso. E aí estudando a palavra de Deus, aprendendo dela, tendo fé em Deus e crescendo a cada dia mais e mais, a partir do que o Senhor nos ensina através da sua palavra. E no verso 14, Jesus volta ali àquele povo e diz assim: convocando ele de novo, a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da palavra. Então ele lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E aí ele vai citar inúmeros desígnios. Então nós vemos que a partir do verso 14, Jesus está dizendo que não é aquilo que entra, aquilo que nós ingerimos, que vai transformar o nosso ser, o nosso coração. Como por exemplo a comida, que era uma tradição que eles tinham, eles acreditavam que lavando as mãos, comendo a comida após isso, uma tradição cerimonial ali, eles poderiam ser santificados através daquilo. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente, que nós somos santificados a partir do sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, e não por coisas que nós podemos fazer com as nossas próprias mãos. A salvação, todas essas coisas, nada disso é mérito nosso, tudo isso é obra de Cristo na cruz. Então essa concepção errada que estes homens estavam tendo da palavra de Deus e que os discípulos ainda não sabiam, tanto é que eles perguntam novamente. Uma situação interessante que esse texto aqui, que em Marcos não fala, lembra que eu falei que em Marcos é uma pregação de Pedro em Roma? Se você vai no texto de Mateus que fala sobre isso, Mateus fala que quem fez essa pergunta aqui na verdade foi Pedro. E Pedro ele não está contando isso aqui no Evangelho de Marcos, mas Mateus dedurou ele. Mateus falou que foi ele que fez essa pergunta. Mas talvez Pedro estivesse representando ali, talvez os outros discípulos, que também tinham essa dúvida. Então a gente vê que o coração do homem, na verdade, é o que é mal. E aquilo que nós ingerimos não é aquilo que vai transformar as nossas vidas. Eu queria destacar 3 coisas sobre esse texto que a gente pode aprender, que eu gostaria que você lembrasse, pudesse levar para a sua casa e refletir durante a semana. E a primeira delas, é que o conhecimento, ele não é um padrão de transformação. A gente vê nos versos de 1 a 5,
que os escribas, os fariseus estão ali questionando e debatendo com Jesus sobre algumas coisas, e eles têm um conhecimento, né? Os escribas são doutores da lei, a lei mosaica eles sabiam de cor e salteado, só que existe uma questão que está faltando para eles aqui, que é justamente aquilo que Deus faz a partir da fé, que é o que? A transformação. Portanto, o simples fato de nós conhecermos da palavra de Deus não quer dizer que nós somos transformados já pela palavra de Deus, mas as nossas condutas, as nossas atitudes, que elas condizem com aquilo que nós temos de conhecimento. Em João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós não podemos ser meros buscadores de conhecimento, mas nós precisamos buscar a palavra de Deus para que ela possa transformar os nossos corações. Existem por aí inúmeros métodos de ler a Bíblia ao longo do ano, né? Mas eu vou ser sincero com vocês, irmãos, não vejo muito proveito nisso. Por quê? Vou explicar para você. Porque às vezes a gente lê a Bíblia ao longo do ano todo, corrido, né? Lê lá 15, 30, não sei quantos capítulos por dia, mas chega ao final do ano, se você parar para pensar o quanto você aprendeu sobre aquilo, eu acho que se você tirar 10%, 5%, 2% de tudo aquilo que você leu, ainda é muito. Agora, se você pegar e ler aos poucos, olha, eu vou começar a estudar o Evangelho de Marcos, eu vou ler um capítulo por dia, 2 capítulos por semana, e aí você lê, faz a leitura sobre aquilo, reflete, não entendeu, lê de novo, lê mais uma vez, ficou com dúvida, liga para o pastor explica para você. Mas irmãos, procure entender a palavra de Deus, leia ela ao ponto de que você esteja satisfeito, que você seja edificado, que você se sinta alimentado por ela, a ponto dela transformar a sua vida, transformar a minha vida, transformar as nossas vidas, porque é isso que Deus faz, que a palavra de Deus ela é o suficiente para transformar as nossas vidas, mas às vezes nós não usamos dela da maneira correta. Nós, ao invés de usarmos ela para que nós possamos aprender e crescer cada dia mais e mais, nós simplesmente queremos ler ela para depois chegar aqui na igreja e falar: li a Bíblia hoje, li 15 capítulos, chega no final do ano, li a Bíblia já esse ano aqui em português, acabei de ler a Bíblia toda, aí ano que vem, lê a Bíblia agora em inglês. Aí você vai conversar com o irmão, aí você vê uns pecadinhos, umas coisinhas assim, você fala: poxa, o irmão está lendo por ler. E não é para esse compromisso que Deus nos chama. Deus nos chama para um compromisso de nós lermos a palavra de Deus a ponto de nós sermos transformados por ela. Senão nós não seremos representantes de Cristo. A gente não é representante de Cristo a partir daquilo que nós conhecemos, mas a partir daquilo que nós somos. Isso só é possível quando essa transformação ela atinge o nosso coração. Uma outra coisa que eu queria destacar também aqui nesse texto, falei que Marcos ele cita algumas palavras, ele explica por conta de estar falando para os militares romanos, e no verso 11 ele vai falar sobre a Corbã. Vós porém dizeis, se o homem disser a seu... isso mesmo, dizeis, seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é a Corbã, isto é, oferta para o Senhor. A verdadeira oferta a Deus é uma vida de obediência. Nesse trecho aqui, Pedro ele está dizendo que nós, não adianta de nada você, por exemplo, ter um dinheiro, trazer aqui, ofertar ao Senhor, sendo que antes de chegar aqui na igreja você viu um homem lá fora com fome, e você não parou para comer, para comprar uma comida para ele, mas você pegou e falou: não, esse dinheiro aqui eu vou ofertar na casa do Senhor. O Senhor sonda e conhece o seu coração, e Ele sabe que você deve fazer uma oferta de coração. E o que esse texto está nos ensinando é que também essa questão da oferta, ela é uma obediência, é uma vida de obediência a Deus. Porque estes homens, eles estavam usando a palavra de Deus de forma errada, de forma para justificar os seus erros, as coisas que eles entendiam como certo, os ritualismos que eles tinham, o cerimonial que eles tinham ali de lavar as mãos, mas de que valor isso tinha? Para que isso presta? Aquilo que eles estavam fazendo? Não prestava de nada. Agora para pensar comigo, o que uma verdadeira vida de oferta a Deus, uma vida de obediência, uma vida que tem a palavra de Deus como algo mais importante, como algo que nos ensina aquilo que nós devemos ser, o que isso reflete nas nossas vidas? Será que as pessoas olham para nós e veem você deixando de fazer alguma coisa, chega e pergunta: viu, por que você não fez essa coisa? Falar: eu não fiz isso porque eu aprendi na Bíblia esses dias que isso aí não é certo a se fazer. Não é isso que um cristão deve fazer. E aí aquela pessoa vai começar a refletir e pensar: poxa, mas fulano vive de uma maneira tão bonita,
Você vê, ela está sempre feliz, sorrindo. Poxa, eu queria viver assim também. Viu, por que você vive assim? Aí você responde para ele: porque eu vivo uma vida de obediência a Deus. E é através disso, meus irmãos, que nós estamos glorificando a Deus em todo o tempo. Porque nós somos criados para isso, para nós glorificarmos e exaltarmos o nome de Deus. E uma última coisa que eu queria dizer, e para concluir, para deixar para vocês lembrarem e refletirem também ao longo da semana, é que nos versos 21, 22 e 23, Pedro está falando aqui. Pedro não, na verdade Marcos escreve sobre aquilo que Pedro contou para ele, estava pregando ali, mas que o próprio Jesus disse sobre o nosso coração. E Jesus aqui, ele é interessante que ele fala sobre inúmeras coisas, e Tiago fala também que as tentações, as dificuldades, os pecados carnais que nós temos, todos eles procedem do nosso coração. As tentações, aquilo que não provém de Deus. E é interessante que só Deus pode transformar o nosso coração pecador. E eu fiz questão de colocar ali o nosso, porque o meu também. Porque não é porque nós aceitamos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador que nós deixamos de pecar. E é por isso que existe a necessidade de nós buscarmos a Ele todos os dias, com essa leitura diária, a ponto de nós entendermos aquilo que Ele nos ensina, para que nós pudermos ser transformados. E só Deus pode transformar os nossos corações através de uma maneira. Eu quero abrir rapidamente lá em Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, que eles afirmam algo muito interessante sobre a vontade de Deus e a maneira com que Deus transforma o nosso coração, de o nosso coração pecador para um coração adorador a Deus, um coração que exalta e glorifica o nome do Senhor em todo o tempo. E esse verso diz assim, Paulo dizendo aqui, a igreja de Roma, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé, ou por fé, dependendo da versão que você tem aí. Portanto, meus irmãos, Deus ele pode transformar o nosso coração pecador, mas a partir da fé. Se nós cremos nele, nós somos transformados, porque a partir da fé nós somos salvos em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em nosso coração e nós vamos ao longo do tempo sendo santificados por Deus. E a gente não precisa ingerir uma comida para que nosso coração seja transformado. Pelo contrário, a gente precisa ingerir cada dia mais e mais da palavra de Deus, para que nós possamos entender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu queria só concluir dizendo que o nosso coração nos contamina, mas o sangue de Jesus, ele nos limpa de toda a impureza, mas somente mediante a fé nele. Amém? Quero orar nesse momento com você, para que nós possamos sair daqui abençoados e não esquecermos dessa palavra, mas colocarmos ela em prática, para que nós possamos ser diferentes desses escribas e desses fariseus, mas que nós possamos ser semelhantes a Cristo e a esses discípulos que escolheram seguir a Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, agradeço, Senhor, pelo privilégio que é sempre desfrutarmos do ensino da Tua palavra, dessa que é viva e eficaz para transformar as nossas vidas, mudar aquilo que nós somos, Pai. Deus, eu peço que o Senhor fortaleça cada dia mais e mais a nossa fé, que nós não venhamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que, Pai, nós possamos guardar a Tua palavra em nosso coração, para que nós venhamos desfrutar da Sua santificação, Pai, cada dia mais e mais. Deus, nós vemos que a Tua palavra revela ao Senhor de inúmeras formas, como Pai, como a pedra angular da igreja, como nosso fortalecedor, e que a fé essa que nós temos ainda assim também é um dom Seu. E é por isso, Deus, que o máximo que nós podemos pedir, fazer, é pedir ao Senhor. E é por isso, Pai, que eu peço que o Senhor venha nos abençoar, fortalecer a vida dessa igreja que eu tanto amo, Pai. Deus, cuida do coração de cada um desses irmãos, mesmo aqueles que estou conhecendo hoje, Pai. Toca no coração de cada um, Deus, e que eles possam, Deus, ser transformados a partir da Tua palavra, e que no dia que o Senhor voltar, se o Senhor assim permitir, a Igreja Batista Bela Vista possa subir todas ao céu contigo, Pai, que todos nós aqui estaremos selados pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro e agradeço pelo privilégio de estarmos aqui hoje, louvando e agradecendo o Teu nome, e peço que o Senhor nos abençoe
para que nós venhamos caminhar conforme o Teu querer, crescendo cada dia mais e mais. E que todos aqueles que aqui estão, assim como eu desfrutei um dia de um crescimento espiritual aqui nessa igreja, que todos possam desfrutar também, Pai. Eu creio que o Senhor tem feito grandes coisas aqui neste lugar. Abençoe, Pai, a vida do pastor Luciano, ele que já tem aprendido tanto, já o tenho como exemplo para mim. Que o Senhor possa cercar os seus anjos ao redor e o abençoar. Ele é um exemplo claro, Pai, de muito conhecimento, mas também de muita prática da Tua palavra. Ele é um servo Teu, Pai. Que o Senhor continue abençoando cada dia mais e mais, tocando em seu coração e usando aqui nesta igreja como um instrumento Seu. E que o Senhor o capacite cada dia mais e mais. E que estes irmãos, Pai, aprendam a amá-lo, mesmo nos momentos nos quais Ele venha chamar a atenção, dar um puxão de orelha, que eles possam entender que é Deus quem está fazendo através dele. E que todos aqui possam viver em comunhão sempre, entendendo e enfrentando as dificuldades juntos, em harmonia, para que o Senhor seja glorificado através da vida desta igreja. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.